Cris, que está aqui com a gente. E aí eu fiz um contato com ela e perguntei se ela aceitaria participar do filme. Perguntei sobre a história dela, que as meninas já tinham me adiantado. E aí ela foi e disse que aceitaria participar, que seria uma honra para ela. Foi desse jeito que eu consegui o contato e que bom que elas toparam. Indo de história em história, eu quero aproveitar para ouvir a Cris, então também. Cris, como que você recebeu esse convite e que te motivou a expor, contar essa história mais uma vez? Até porque eu imagino que, por mais que, como a Roberta comentou, né, você já tinha relatado o seu caso, mas eu imagino que cada vez que se conta, se revivem coisas que às vezes a gente não quer reviver. Então, como que você recebeu esse convite? O que que você considerou ali, pesou nessa balança para falar, eu vou literalmente colocar minha cara ali para contar essa história? Deixa eu respirar fundo, porque toda vez que eu vou falar, o coração dá aquela acelerada. Bom, foi como a Roberta falou. Primeira coisa, eu quero justiça. E se para ter justiça eu preciso estar colocando literalmente minha cara na tela, então vamos embora, né? Alguém tem que falar. Alguém tem que desconstruir aquilo que as outras pessoas imaginam sobre a sua vida, outras pessoas, e contar a verdade, o que as pessoas não sabem. Porque a maioria das vítimas que eu conheci, a maioria das minhas amigas, elas tentam omitir de alguma forma da sociedade. E aí eu falei assim, não, é hora de eu chegar e dar um basta, de eu contar para todo mundo o que aconteceu comigo e encorajar outras mulheres também a falar. Então foi o princípio da onde eu resolvi começar. Pela primeira vez eu dei uma entrevista no jornal na hora do almoço aqui no estado, que ele é de âmbito estadual. E a partir daí eu comecei a receber relatos de mulheres que eu havia encorajado através da minha pequena entrevista, e foi aí que eu falei assim, bom, para ajudar eu preciso colocar minha história na tela, então vamos embora. O que você percebeu nesse processo, Cris, sobre essa rede de apoio? Porque isso é uma coisa que você trouxe, não com essas palavras, a Roberta também trouxe, né? O fato de uma indicar a outra e contar a história da outra. O que você percebeu sobre essa rede de apoio e a importância dela para mulheres que estão passando por histórias tão difíceis quanto essas? Olha, como é que eu vou te explicar? O que eu tenho percebido todos os dias é que quando uma mulher tem coragem de relatar a sua história, ela acaba ganhando aliadas, amigas que estão passando pela mesma situação e não tem coragem de falar. Então, quando uma chega e fala, aconteceu comigo, e quem está de fora nem imagina, parece que de alguma forma a gente vai encorajando elas. E eu tenho percebido cada vez mais que quando a gente começa a falar, a gente vai dando voz a todas as outras mulheres que também estão sofrendo. E aqui a gente está falando sobre literalmente falar ali num documentário, se expor, ter essa voz, mas não é só isso, né? Às vezes é a voz ali na sua comunidade, ou conversando só você e uma amiga sua que te relata alguma história. Então não necessariamente quem está nos ouvindo tem que imaginar, nossa, mas eu preciso me expor tanto. Esse é um caminho, né, Cris? Não necessariamente o único, né? Disso que a gente está falando dessa forma de ajudar nessa rede de apoio, né? Deixa eu passar a bola aqui também para Sabrina. Sabrina, queria que você explicasse um pouco melhor como que foi o seu papel e das suas colegas atrizes nesse documentário. De que forma que você entendeu que o trabalho de vocês poderia contribuir para contar todas essas histórias? Porque vocês não fazem, só para, desculpa, mas só para fazer um contexto aqui, quando a gente fala que tem as atrizes ali, vocês não estão sentadas dando um depoimento como se fossem essas mulheres. É um outro processo, né? Se você puder explicar um pouquinho, é esse caminho que eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, sabe? Como que essa interpretação de vocês, o trabalho de vocês, ajuda a contar essa história. Vou tentar que minha voz está horrível. Fica tranquilo. Mas
que foi proposto para a gente, né, com a Roberta e a Rejane, é que a gente daria essa progressão. Em cena, a gente trabalharia nessa progressão, né, que é essa violência subjetiva mesmo, né? A gente começou a discutir primeiramente, né, o que se dá, por quê, como, né, essas mulheres, nós mulheres, né, vemos essa violência, porque a gente foi muito interessante, porque a gente fazia as rodas de conversa e a gente, assim, num ambiente muito tranquilo, a gente conversava sobre isso. É a questão cultural, é o machismo. Então a gente procurava entender, né? E depois a gente era estimulado, né, pela Roberta, pela Rejane Arruda, a gente era instigado, nós três ali em cena, para aquelas sensações, né? A Regina grita, a gente falava algumas que era o que a mulher ouve, né? Você, por que você está se mostrando? Por que você está assim? Entendeu? Então a gente tinha esse estímulo, né? Para trazer essa subjetividade, trazer essas sensações para o corpo, né? Como a gente estava ali com uma atriz, a gente absorvia todas essas questões que a gente passa mesmo como mulher, né? E trazia aquelas sensações em cena. Tem um momento do filme que eu, particularmente, olho e falo com o agressor mesmo. Então, eu estou vendo ele ali. Né? Então, aquilo foi muito visceral até. É uma coisa física mesmo. A gente enxerga ele ali, eu estou conversando com ele e o meu corpo sente aquela agressão que ele está fazendo. Então, foi muito forte, muito forte. Eu queria até te ouvir sobre isso, assim, sobre esse lado emocional e aí pessoal mesmo, né? Não só a atriz que está ali no palco, mas a Sabrina. Como foi esse lado emocional, tanto de ter o contato com essas histórias, que são histórias muito pesadas, mas também a responsabilidade de contar elas, né, de alguma forma, de representar essas mulheres em um momento que é tão delicado para a vida delas? A gente não teve contato com as entrevistadas. Tá. A gente não conversou com, né? Os nossos estímulos em cena, que era proposto pela Regiane e pela Roberta, era as agressões mesmo, né? Tanto verbal e a progressão mesmo dessas agressões, né? Então, o que aconteceu como atriz, assim, o que eu senti, porque era uma linha muito pequena, né? Então a gente é difícil, foi difícil a gente sair, entrar no personagem, não era personagem, né? Era uma construção de algo maior. Então era muito difícil. Como eu até falei com a Roberta que eu compartilhei com elas agressões que eu sofri também. Então, foi muito difícil ser em cena como atriz e sentir isso também como mulher, né? Que as pequenas agressões a gente sente o tempo todo. A gente sai na rua, a mulher um olhar, uma fala, né? Então foi muito difícil, assim. Acho que a parte mais difícil foi mesclar, trabalhar o personagem, dar voz a essas mulheres que morreram, né? Dar voz a essas mulheres que morreram e ficar numa linha fora disso, né? Muito difícil.